Hoje nós vamos refletir nos Salmos 73 e 77, cujo título é Apresentando ao Senhor Nossos Questionamentos. Eu amo esse salmo, tenho um carinho muito especial por ele justamente por isso, pela sinceridade do escritor diante de Deus. Não foi Davi, foi Asaf quem escreveu esses dois salmos. E ele é muito significativo, porque pela visão, pelo entendimento, pela sinceridade do salmista diante de Deus, porque uma das coisas que o Salmo nos ensina é justamente isso, nos posicionarmos de maneira sincera diante de Deus. Quando nós não entendermos algo que esteja acontecendo, precisamos ser sinceros com Deus e perguntar o que está acontecendo. E é justamente isso que ele faz. E ele tem a resposta. E a resposta que ele tem é o que traz cura, é o que traz a vida para ele. E que nós nessa aula venhamos receber a cura de Deus, aquela cura que nós estamos precisando. Que venhamos receber esse presente especial de Deus como Asaf recebeu. O Salmo, nós vamos começar com o Salmo 73, onde nós sabemos, biblicamente falando, que no Antigo Testamento, a obediência a Deus, ele era sinônimo de prosperidade, ele era sinônimo de guerras vencidas, ele era sinônimo de fertilidade, tanto da terra, porque eles eram a maioria dos agricultores, quanto das suas famílias, onde as mulheres geravam muitos filhos, e quanto mais abençoada essa mulher fosse, mais filhos ela gerava. Então, quando Asaf começa, o Salmo 73, dizendo o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele estava dizendo o seguinte, pelo menos no meu entendimento, que Deus era bom com todos aqueles que ele havia escolhido, que uma vez que Deus faz aliança com você e você mantém o seu coração limpo diante do Senhor, em obediência a ele vai te prosperar. O Antigo Testamento fala sobre isso. A gente entende isso de uma maneira muito ampla, né? No entanto, através dos profetas, através do livro de Jó, a gente entende também que os justos também sofrem. Que mesmo no Antigo Testamento, quem fosse fiel a Deus poderia viver sim momento de angústia, poderia viver sim momento de sofrimento, e que ele, mesmo que ele não entendesse, ele viveria isso. E o oposto também aconteceria, que assim como o justo era afligido, o ímpio seria próspero. Ímpio, o sentido da palavra ímpio não tem a ver com religião. Ímpio é todo aquele que comete impiedade. Uma pessoa impiedosa, que não tem a piedade de ninguém. Esse é uma pessoa que, e não tem nada a ver com religião. Existem muitas pessoas que são piedosas e estão fora de uma religião. E existem muitas pessoas ímpias e que estão dentro de uma religião. Ou seja, ímpio não tem nada a ver com religião. E eu gosto de deixar isso bem claro porque eu gosto de falar para pessoas como eu, pessoas que entendem a necessidade de Deus, que por mais que nós estejamos em uma religião, por mais que nós professamos o nosso amor a Deus, algumas vezes nós erramos feio. E isso aconteceu literalmente com Asaf. Asaf olhou para sua própria vida e se viu num aperto muito grande. Ele olhou para a sua vida. O problema não foi ele olhar para a sua vida. O problema é que ele tirou a sua vida a partir da vida do coleguinho. Ele olhou para a vida do coleguinha dele e viu a prosperidade daquelas pessoas que estavam à sua volta, pessoas que para ele não eram merecedoras da provisão de Deus, e ele questionou a sua santidade. Aqui no versículo 6 ele diz o seguinte: pelo que a soberba... Não, versículo 13. Ele diz o seguinte: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Por que ele acha que isso era em vão? Porque ele diz o seguinte: porque todos os dias eu tenho sido afligido e todas as manhãs eu tenho sido castigado. No entanto, não é isso que tem acontecido com os ímpios. Pelo contrário, eu tenho visto a paz, eu tenho visto a tranquilidade na vida dos ímpios. Ou seja, quando ele faz um paralelo da sua própria vida, comparando com a vida do irmão,
ele entrou em aflito, entrou em aperto, ele entrou numa prova. Por quê? A questão toda não é quando as adversidades e os problemas vêm. O problema é quando elas vêm e nós estamos num momento frágil espiritualmente. Porque foi isso que aconteceu com Asaf. No momento em que ele começou a olhar para a vida do coleguinha, no momento em que ele começou a observar através do olhar dele que aquela pessoa que não merecia estava sendo próspera, ele foi confrontado. E ali surgiu um sentimento muito ruim nele. E ele entendeu o porquê. Ele virou e falou o seguinte: porque eu tive inveja dos soberbos. Ou seja, o sentimento de Asaf, ele estava sendo totalmente conturbado pela visão que ele estava tendo, pelo entendimento que ele estava tendo do que estava acontecendo com aquelas pessoas a partir do olhar dele. E a inveja, engraçado é que muitas das vezes nós aceitamos, né, ou confessamos que somos ciumentos, que somos... Tem pessoas que até botam perfeccionista como defeito. Ah, eu sou perfeccionista. Meu defeito é ser perfeccionista. Alguns aceitam que têm dificuldade para perdoar. Outros até confessam que são orgulhosos. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que confesse que é invejoso. Por quê? Porque a inveja, o significado da inveja é muito doloroso, até mesmo para quem sente. Por quê? Porque a inveja não é nada mais e nada menos do que você se sentir incomodado, de você ter ressentimento pelo bem que o outro está tendo. Ou seja, é despertado em você um sentimento ruim pelo bem do outro. A inveja é o desejo que nós temos de possuir aquilo que é do outro, seja material, seja espiritual, seja emocional. Tipo, você olha para o casamento de uma pessoa e você acha que o cônjuge daquela pessoa é perfeito aos seus olhos. E muitos desejam não ser felizes num casamento como aquela pessoa é, mas deseja ter aquele cônjuge para si. Tem pessoas que acham, aí entra na área material, que a casa, os bens, o emprego daquela pessoa, de uma outra pessoa, é maravilhoso aos olhos dela. Mas ela não quer um outro, ela quer o emprego, ela quer a casa, ela quer o bem daquelas pessoas, o bem material que aquela pessoa tem. Ou seja, a inveja, ela abrange a área emocional, ela abrange a vida espiritual. Quantos com inveja do dom, do talento que uma pessoa tem, ao invés de granjear como o outro granjeou, através de oração, através de jejum, através de quebrantamento, através de busca, prefere destruir, para que aquela pessoa não tenha. Porque a inveja é justamente isso. Você não quer ser igual àquela pessoa, você quer ter o que aquela pessoa tem. E isso é muito perigoso. E Asaf confessou que o momento da vida dele estava surtindo, trazendo esse tipo de sentimento. E ele só pôde identificar o quanto isso estava sendo maléfico para ele, aqui como diz aqui no versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e então eu entendi. Ele teve o entendimento que o fim daquelas pessoas iria acontecer um dia. Ou seja, houve uma mudança de pensamento na vida de Asaf, um olhar diferente de Asaf, a partir do momento em que ele entrou no santuário. E no capítulo 2 da aula, vem questionando o seguinte: como nós vamos vencer o sentimento de inveja? Porque Asaf, ali dentro do santuário, percebeu o quanto ele estava sendo invejoso. As escamas dos olhos dele caíram, ele percebeu. E aqui o autor nos pergunta como nós vamos vencer os sentimentos ruins. Porque às vezes pode não ser a inveja, se bem que a inveja, a soberba, a arrogância, o orgulho fazem parte da natureza humana. É provável que todos nós tenhamos todos esses sentimentos ruins. A questão toda não é nós tê-los. O problema todo é alimentar esse sentimento ruim. Então, como vencer todos esses sentimentos? Porque aqui ele não está dizendo que não tem, mas é como vencê-lo. E eu acredito que seja da mesma forma que Asaf. Asaf, ele teve o vislumbre do quanto ele estava doente, o quanto ele precisava de Deus quando ele entrou no santuário.
E é justamente nesse lugar que nós precisamos entrar para poder entender a magnitude de Deus e reconhecer a nossa indiferença. Por quê? Porque até a nossa visão de olhar. E esse santuário, você pode me perguntar, Tânia, mas que santuário é esse? Você que está me ouvindo talvez tenha uma visão diferente de santuário. Mas para mim, o santuário é quando eu olho para a cruz de Cristo. É quando eu olho para aquele lugar onde foi consumado a obra. Porque a ressurreição foi a declaração da obra, foi quando tornou público aquilo que ele tinha feito na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para a cruz, eu entendo o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu sou pequena, a minha visão ali também é mudada na cruz. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a presença de Deus, a obediência a Deus produzia prosperidade, produzia o fim, até mesmo o fim dos seus inimigos. Porque lembra quando, todas as vezes que eu lembro quando Deus se apresenta para Salomão, e ele vira para Salomão e fala o seguinte: olha só, Salomão, vou te dar tempo de paz. O que Deus estava falando para Salomão era o seguinte: olha só, Salomão, se você me obedecer, eu não vou fazer com você como eu fiz com teu pai. O teu pai, eu dei vitória para o seu pai no meio da guerra. Ele tinha muitos inimigos e eu fiz com que ele vencesse todos eles. Mas com você vai ser diferente. Eu não vou te dar inimigos. Você não vai ter inimigo para precisar vencê-los. Você vai viver tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de glória. Foi isso que Deus fez, porque a visão do Antigo Testamento era essa. Mas a visão do Novo Testamento não é essa. Pelo contrário. Quando você se depara com a cruz, a primeira coisa que você encontra na cruz é justamente o que tem ali em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, que é um dos sermões mais lindos, um dos ensinamentos com o crente, a nossa visão de mundo, ela é transformada quando ele diz o seguinte: olha, bem-aventurado os próprios de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí vem bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor ao meu nome. Porque, ainda fala, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ainda diz mais: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, a visão é totalmente mudada quando nós estamos na cruz. A gente entende o quanto nós somos dependentes de Deus. Ou seja, no santuário, ali naquele lugar da presença onde a obra foi realizada. E no momento em que eu permito que essas coisas aconteçam, no momento em que eu entro no santuário, eu entendo que a prosperidade dos ímpios ela é temporária, somente quando eu olho para a cruz, porque eu sei que Deus, o que eu sempre falei é o seguinte: Deus, a pedagogia de Deus ela é perfeita. Eu sou formada em pedagogia e eu entendo que todo mundo tem condições, capacidade para aprender. A questão toda é aquele que ensina precisa encontrar o método correto para que aquela pessoa aprenda. Se um aprendiz não aprendeu o que o mestre ensinou, é porque o mestre não encontrou a forma correta de ensiná-lo. E isso não funciona com Deus. Deus ele tem a pedagogia perfeita para lidar com todo o ser humano. Ele sabe a forma certa de nos ensinar. Então, quando nós estamos diante da cruz, a gente vai entender que a forma como Deus trata comigo é diferente como Ele trata com você. Então, a gente já aprende ali que o parâmetro de observação ele é diferente. Que muitas das vezes a forma como eu olho para uma pessoa é totalmente irreal, é totalmente fantasiosa a realidade. Então a gente já aprende ali na cruz: não olhe para a vida de ninguém. Por quê? Porque o teu olhar, a forma como você olha,
muitas das vezes é diferente da realidade. E isso são coisas que nós precisamos aprender, e só a cruz, eu entendo que a cruz, ela vai tirar as escamas dos meus olhos e me fazer entender a minha realidade. É entender que Deus, ele é justo para com todos. E no Salmo 77, ele vai abranger muito mais essa situação. Por quê? Porque no Salmo 77, o Asaf, ele está totalmente botando para fora um grito de aflição, botando para fora e expondo, porque todo o Salmo 73, o Salmo 77, é um salmo onde o salmista expõe, ele coloca para fora tudo aquilo que está dentro dele angustiando. Nós somos seres tricotômicos, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos seres que precisamos ter todas as áreas da nossa vida tratada, restaurada e unificadas em Deus. Não tem jeito. No momento em que eu olho para a cruz, eu preciso entender que ninguém está livre da dor, ninguém está livre do sofrimento, ninguém está livre de passar por situação difícil. O problema é aquilo que eu já falei. O problema não é quando o problema vem. O problema é como eu estou quando o problema chega, quando as angústias chegam, quando os sentimentos ruins chegam, quando a minha natureza humana chega, aí é que entra o problema. Por quê? Coríntios 4, a partir do versículo 8, diz o seguinte: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Essa mortificação, a gente sabe que espiritualmente ela acontece quando nós passamos pelo batismo. No batismo nós somos sepultados e automaticamente os nossos pecados eles são sepultados e automaticamente nós somos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. E esse é o processo que ocorre na cruz ali. Esse processo de mortificação através do batismo é involuntário. Existem obras na nossa vida que são involuntárias, já estão embutidos ali, já estão embutidos quando a gente aceita, quando a gente reconhece a Cristo, ou quando Cristo nos escolhe. Lembra quando eu falei aqui no versículo 73, que Asaf diz o seguinte: bom é Deus para com Israel, ou seja, para aqueles que são limpos de coração, para aquele a quem Deus escolheu. O que João fala? O apóstolo João diz que não fomos nós quem escolhemos ao Senhor, mas foi Ele quem nos escolheu. Ele nos escolheu e nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto. E que esse fruto precisaria permanecer. E que nós seríamos um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. Que nós teríamos essa unidade com Ele. E essa unidade, todas essas coisas, só acontece através da fé. No momento em que eu chego diante da cruz de Cristo, no momento em que eu reconheço o sacrifício dele, eu sou justificada. Existem obras que elas são progressivas, tipo, diferente da justificação, diferente da mortificação. Por quê? Porque são coisas que ocorrem ali no momento. Eu sou justificado pela fé. No momento em que eu reconheço Cristo, eu passo, acontece ali como Efésios fala, eu me torno realizado ali naquele momento, um plano que foi feito desde a criação, quando Deus queria unir todos numa única família, e nós fomos unidos em Cristo. Ali acontece esse milagre, e outros processos acontecem no decorrer da nossa vida, que precisam acontecer, tipo a santificação. Como a santificação ela ocorre? Através do Espírito Santo na nossa vida, e é algo gradativo. Seria muito bom, seria muito maravilhoso que no momento em que eu reconhecesse Cristo como o Senhor da minha vida, no momento em que Deus me escolhesse, ali pronto, acabaram os meus problemas, eu morri para o mundo, ressuscitei para Cristo, mas a gente sabe que as coisas não são bem assim. É necessário que nós precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Eu sempre falo que na obra da cruz existem
dois momentos de participação totalmente absoluto nosso. E que momento é isso, você pode dizer? Pode perguntar, mas como assim, Tânia? Eu participei da cruz, isso aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Eu vou virar e eu vou falar o seguinte, que no meu entendimento, a nossa participação, ela foi fundamental na cruz de Cristo. Porque nós entramos de duas formas. A primeira com o nosso pecado. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que Deus precisou enviar o seu Filho à terra, padecer pelo quê? Pelos nossos pecados. Ou seja, se não fosse os meus e os seus pecados, não haveria necessidade do sacrifício de Cristo. Então, a nossa participação ela é absoluta ali no pecado, onde o nosso pecado foi cravado na cruz. E depois disso vem a nossa outra parte, que é a nossa escolha. Ou a gente escolhe a nossa vida, o nosso eu, ou a gente escolhe a vida de Cristo. E uma vez escolhida a vida de Cristo, aí é todo um processo de obediência. E eu sempre falo, eu não sei pra você, mas pra mim uma das coisas mais difíceis que existe é obedecer a Deus. Eu ainda não consegui chegar nesse patamar, aonde eu preciso literalmente matar o meu eu, aonde os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos sejam todos mortos em Cristo, para que os sonhos, os projetos de Deus possam viver em mim, aonde eu literalmente possa morrer para o mundo e viver para Cristo, aonde isso precisa realmente acontecer. E é somente essa possibilidade só acontece no momento em que eu olho para a cruz e eu reconheço o quanto eu preciso de Deus. Porque quando eu olho para a cruz, eu entendo que eu não sou merecedora de nada. Eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu posso fazer, ou tudo que eu vier a ser, não vai vir no momento em que eu invejo o meu coleguinha, não vai vir quando eu tento derrubar o meu coleguinha, vai vir quando eu entender que é em Deus que eu vou obter todas as minhas vitórias. E que tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. A cruz, ele me esclarece isso. Os sintomas e por que é tão necessário esse encontro com a cruz. Por que é tão necessário? Lembra que eu falei que nós somos seres tricotômicos, que todas as áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas? Porque no Salmo 77, que eu acho muito interessante, é que Asaf ele passa por um momento muito complicado, aonde ele estava precisando de consolo, onde ele precisava de Deus, mas ele não queria Deus. Aqui no Salmo 77 ele diz o seguinte: clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos. Asaf deixa bem claro que no dia da angústia dele, ele clamou a Deus, e Deus estava ali, pronto para ouvi-lo, pronto para atendê-lo. Mas aqui no versículo 2 ele diz o seguinte: a minha alma recusava ser consolada. Ele, a própria alma dele, é uma luta interna que não queria que Asaf recebesse de Deus todos os benefícios que ele poderia ter. Todo o consolo, todo o conforto, toda a paz, toda a alegria. Coisas que hoje nós temos consumado em Cristo na cruz. E que algumas vezes nós abrimos mão disso pela dureza do nosso coração. Mas aqui, o nosso Deus, ele é tão lindo. Gente, eu amo a Bíblia por causa disso. Aqui ele diz o seguinte... no versículo que ele fala o seguinte, aqui é no versículo 6, de noite clamei as lembranças, ou seja, de noite chamei as lembranças o meu cântico. Ou seja, todas as vezes que eu falo de noite, eu sempre lembro de sofrimento, de momento de provação, um momento ruim da nossa vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todas as vezes que fala de noite, eu penso em sofrimento. E ele diz o seguinte, que na noite dele, no momento de angústia, de sofrimento, ele chamou o quê? As lembranças.
Ele precisava recorrer a alguma coisa. E o que ele recorreu foi as lembranças no meu cântico. E ele fala, meditei, eu refleti, eu analisei no meu coração o que realmente estava acontecendo. Ele diz o seguinte, o Espírito investigou. Essa luta da carne, da alma e do Espírito. Mas nós nunca ficamos desamparados. Deus não deixa os seus desamparados. No momento da angústia, clama a Deus. No momento da dificuldade, busca a Deus. Porque algo dentro de você vai buscar a resposta. Aquilo que você não pode fazer, o nosso Deus faz. Porque dentro de nós, Deus falou, o Senhor falou, olha, eu vou para o Pai. Mas eu não vos deixarei órfão, eu vos deixarei o Espírito Consolador que estará convosco todos os dias da vossa vida, ali em todo o tempo ele estará. E ele está dentro de nós, buscando as respostas que muitas das vezes nós não temos. Às vezes estamos angustiadas, oprimidas, passando realmente por situações. Lembra aqui que o apóstolo Paulo fala? Em tudo somos angustiados, mas não podemos ficar nessa situação. Nós não podemos. Precisamos entrar. E aqui ele diz o seguinte, que ele buscou, o Espírito investigou, ele falou, rejeitará o Senhor para sempre, tornará a ser favorável. E ali ele começa dentro dele, busca resposta acerca de Deus, com uma visão diferente, não com a visão de mundo que ele tinha, não com a visão de provação, de fraqueza espiritual que ele estava vivendo, não. Ele trouxe à memória dele fatos que ocorreram no passado, aonde Deus foi engrandecido, ele sabia quem era Deus, ele buscou nele essas respostas e ele obteve, aonde ele virou e falou o seguinte, que eu estou doente. Ali ele entendeu o quanto ele estava enfermo e o quanto ele precisava. No versículo 10 ele diz, e eu disse, isto é enfermidade minha. Analisa como você está espiritualmente hoje. Talvez todos esses sentimentos que estão te aflorando, todos esses sentimentos que está te rodeando, ainda mais hoje, aonde nós estamos sendo impedidos de ir para o local físico da casa de Deus, mas o santuário de Deus somos eu e você. A Bíblia diz que nós somos a morada de Deus. E essa obra foi realizada na nossa vida. Nós não precisamos ir para a direita, para a esquerda, para fora, para encontrar Deus. Nós encontramos Deus. E essa resposta que tanto precisamos está dentro de nós. Que nós venhamos analisar a cada dia e a partir dessa reflexão, nós temos a restauração da nossa vida. Os sintomas todos estão aí, muitas das vezes você não vê. Nós somos a igreja do Senhor. E às vezes a gente olha e fala, Senhor, mas a minha vida não muda, Senhor, não está nada acontecendo. Se na nossa vida não está havendo mudança, se em nossa família não está ocorrendo aquilo que precisava ocorrer, é porque o erro não está em Deus, está em nós, está na nossa pouca fé, está na nossa visão equivocada da verdade de Deus. Que nós venhamos ter a nossa vida, a nossa mente, o nosso olhar voltado única e exclusivamente para Cristo. E através disso ser restabelecido a nossa fé nele, a nossa vida nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não for feito por fé, a Bíblia diz que é pecado. E que o Espírito Santo venha falar melhor em nosso coração. E que nós venhamos crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer na verdade do Evangelho, um Evangelho puro, um Evangelho genuíno, um Evangelho que transforma a nossa vida. Amém.